Muito boa tarde, amáveis amigos presentes, autoridades municipais e público aqui presente, rádio ouvintes, telespectadores e os que estão através da linha telefônica. Que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. Nesta ocasião, queremos ver o mistério da oitava estrela. E para isso vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 em diante, onde nos fala a Escritura a respeito das estrelas, para que assim possamos ter um quadro claro deste mistério da oitava estrela, já que isto tem a ver com a obra de Cristo. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 20, onde diz: Eu estava em espírito no dia do Senhor, assim disse João o apóstolo. Eu vi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Escreves no livro que vês e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos, como branca lã, como a neve. Seus olhos como chamas de fogo, e seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha na sua destra 7 estrelas. Da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quando o vi, caí como morto aos seus pés. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. O que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são e as que hão de ser depois destas, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Nosso tema: o mistério da oitava estrela que não se vê, em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Porque aqui somente se vê 7 estrelas e 7 castiçais. Podem sentar-se, tenham a bondade. Estas 7 estrelas são os 7 mensageiros ou 7 anjos
das 7 eras da Igreja Gentia, durante as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. Para poder compreender este mistério das 7 estrelas como mensageiros de Deus, nós necessitamos compreender que tudo isto é simbolismo, o qual também Deus usou com Abraão. Por exemplo, temos Abraão, ao qual Deus esteve falando em diferentes ocasiões. E vejamos como Deus fala com Abraão. Recordem que as coisas que Deus vai fazer na terra as mostra no céu. Estão representadas no céu. Vejam aqui. Em Gênesis capítulo 15, Deus falando com Abraão, lhe disse da seguinte maneira. No capítulo 15, versículo 5, disse, vamos ver. Nos fala, capítulo 15, versículo 5, disse, falando sobre Abraão. Vamos ler um pouquinho deste capítulo 15, diz: Depois destas coisas veio a palavra de Jeová a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremaneira grande. E respondeu Abraão, Senhor, que me darás, sendo que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse também Abraão, eis que não tens dado filhos, eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra de Jeová a ele, dizendo, não te herdará este, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e lhe disse, olhe agora para os céus, e conta as estrelas se as pode contar. Ele disse, assim será a tua descendência. E creu nele, ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais, eu sou Jeová, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra. E disse-lhe, Senhor Jeová, em que conhecerei que hei de herdá-la? E ele disse, traga-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma pomba de 3 anos e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pela metade, pôs cada metade um frente à outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, e Abraão as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão, sabias de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, será escrava ali, e será oprimida 400 anos, mas também a nação a qual servirão, julgarei. E depois disto sairão com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, e serás sepultado em boa velhice. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez Jeová um pacto com Abraão, dizendo, a tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aqui vejam vocês, Deus está estabelecendo um pacto com Abraão. Por isso se requeriu esta bezerra de 3 anos, esta cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos e uma pombinha de 3 e um pombinho. Porque vejam vocês que todo pacto é feito com sangue, para isso tem que efetuar um sacrifício.
Nos tempos passados, quando você fazia um pacto entre duas pessoas, você tomava um animalzinho, partia pela metade, uma parte ficava de um lado e outra em outro. E as pessoas que iam fazer o pacto paravam no meio das duas metades e aí faziam o pacto diante de Deus. E agora aqui, Deus está fazendo um pacto com Abraão. E vejam vocês como Deus disse que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. Ou seja, que a descendência de Abraão está representada nas estrelas do céu. Agora temos a descendência de Abraão, segundo a carne, que é o povo hebreu, e temos a descendência de Abraão, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a descendência celestial. Temos o Israel terreno e o Israel celestial. E agora podemos ver como a descendência de Abraão está representada não somente na areia que está diante ao mar, mas sim também está representada nas estrelas do céu. E os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Disse o Salmo 19, versículo 1. E agora, vejam vocês, no meio da descendência de Abraão, sendo que está representada nas estrelas do céu, todos os filhos e filhas de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, são representados em estrelas. E encontramos que durante a noite podemos ver que entre as estrelas há luzeiros que iluminam mais e se vê maiores que o resto das estrelas. Encontramos que aqui, no livro de Apocalipse, Deus está representando os anjos mensageiros das 7 etapas ou eras da igreja gentia em estrelas, pois são descendentes de Abraão, do Israel celestial. Portanto, são estrelas, e porquanto são mensageiros, são estrelas maiores. Ou seja, que estão representados em estrelas. E agora, vejam vocês como também, quando nos fala a Escritura do nascimento de Cristo, da vinda de Cristo, nos disse no livro de Números, capítulo 24, versículo 17, sairá de Jacó estrela, ou sairá uma estrela de Jacó. Isso é nos falando do quê? Da vinda do Messias. E por isso, quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, no capítulo 2 de São Mateus, nos disse: quando Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram do Oriente a Jerusalém uns magos, dizendo: onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque sua estrela vimos no Oriente e viemos adorá-lo. Ouvindo isto, o rei Herodes perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E convocados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, lhes perguntou onde havia de nascer o Cristo. Eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre os príncipes de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Agora vejam vocês como aqui os magos chegam a Jerusalém, perguntando onde está o rei dos judeus. Por quê? Porque sua estrela tinham visto no Oriente. Estes magos, estes sábios, viviam na terra da Babilônia. E tinham vindo desde a Babilônia, porque desde a Babilônia eles tinham olhado lá na Babilônia, lá no Oriente, e tinham visto esta estrela no céu. Tinham olhado para a terra de Israel, que era o território que tinha a promessa da vinda do Messias, dessa estrela que sairia de onde? De Jacó, ou seja, do povo hebreu. E agora eles olhando desde a Babilônia
para a terra de Israel, viram este sinal no céu, o sinal da primeira vinda do Filho do Homem. Viram esta estrela no céu como um sinal. E eles, quando chegaram a Jerusalém, vejam vocês, olhando do leste para o oeste, foi que eles viram a estrela sobre a terra de Israel. Ou seja, que para eles, os quais viviam lá no leste, olhando para o oeste, viram para o oeste a estrela de Belém. Mas eles estando no leste, lá na Babilônia, foi no leste, onde eles estavam e viram essa estrela sobre o povo hebreu, sobre o território de Israel. Ou seja, olhando do leste para o oeste. Por isso eles, estando no leste, disseram: onde está o rei dos judeus? Porque sua estrela vimos no oriente. Ou seja, que olhando eles para o oriente, olhando para a terra de Israel, viram essa estrela. E por isso se dirigiram para a terra de Israel. E perguntaram onde estava o rei dos judeus, porque eles sabiam que com a aparição desse sinal no céu, o Messias já estava na terra, porque a Bíblia dizia que de Jacó sairia uma estrela. E agora vejam vocês como, quando Deus vai fazer algo na terra, também mostra no céu, porque os céus contam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Por isso é que Cristo também, quando falou profeticamente, falou de sinais onde? No céu. Porque estes sinais no céu falam de coisas que na terra têm que estar acontecendo. Como, por exemplo, quando nos fala do sinal do Filho do Homem no céu, pois está nos falando de um sinal no céu que está dando testemunho para o último dia da vinda do Filho do Homem. E agora, vejam vocês como esses magos viram esse sinal no céu, esta estrela no céu, e sabiam que o Messias já estava na terra. Porque aquela estrela no céu representava o Messias. Porque o Messias é a estrela maior. Ele é a estrela resplandecente da manhã. E agora, vejam como Cristo também se representa em uma estrela. Na estrela da manhã ou estrela resplandecente da manhã, conforme Apocalipse capítulo 2, versículo 28, e Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Agora vejam como também encontramos que o povo hebreu, o Israel terreno e o Israel celestial, o povo hebreu e a igreja do Senhor Jesus Cristo estão representados nas estrelas do céu. E por isso é que quando Deus quer falar em forma simbólica sobre eventos, pode tomar as estrelas, o sol, a lua e todas estas coisas e com esses simbolismos falar ao seu povo. Por exemplo, temos o caso de José, o qual teve um sonho onde ele viu o sol e a lua e 11 estrelas que se inclinavam diante dele. Isto está no capítulo 37 do livro de Gênesis. Vamos ver como foi este sonho, para que possamos ter o quadro claro deste grande evento. Vamos ver aqui. Capítulo 37, versículo 8 em diante, disse: esta passagem tem também a anterior, que também é de um sonho, disse: lhe responderam seus irmãos: reinará tu deveras sobre nós? Ou reinará sobre nós? Ou seja, dizem
os irmãos de José a José, que foi quem teve estes sonhos. Ele aborreceram mais por causa desses sonhos e suas palavras. Teve outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Recordem que José tinha somente 17 anos. Disse, contou ao seu pai e a seus irmãos, e seu pai lhe repreendeu. Ele disse: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E seus irmãos tinham inveja, mas seu pai meditava nisto. Agora vejam como José tem este sonho, talvez estranho para algumas pessoas, mas que não era tão raro, tão estranho, mas que era um sonho dado por Deus. E ao ser um sonho dado por Deus, tinha que ser cumprido este sonho. E para ser cumprido este sonho, José tinha que chegar a uma posição de príncipe em um reino. E ao chegar a essa posição de príncipe, ele tinha que estar nessa posição e seus irmãos tinham que vir diante dele. E agora, vamos ver como é que se cumpre este sonho no capítulo 45, versículos 1 em diante, disse: não podia já José se conter diante de todos os que estavam ao seu lado e clamou: fazei sair da minha presença todos. E não ficou ninguém com ele ao se dar a conhecer José a seus irmãos, já que José está como príncipe, como segundo no reino, no império do faraó do Egito. E seus irmãos que chegam ao Egito para comprar alimento, não sabem, não conhecem, não sabem que este jovem, que esse homem que está ali como segundo no trono do faraó, é José, o irmão deles. José tinha recebido um novo nome, quando foi colocado como segundo no reino ou trono do faraó. Nos diz em Gênesis capítulo 41, versículo 45, diz: e chamou o faraó o nome José, Zafenate Paneia. Ele deu por mulher a Asenat, filha de Potifar, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E era José da idade de 30 anos, quando foi apresentado diante de Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Vejam vocês, aos 30 anos, ou seja, quando tinha 17 anos, teve o sonho que seus irmãos se prostrariam diante dele, seu pai também e sua mãe, todos se prostrariam diante dele. E agora, quando tem 30 anos, sobe à posição de príncipe segundo no trono do faraó. E em seguida, mais adiante, uns quantos anos depois, vai se cumprir. Antes de chegar aos 40 anos, vai se cumprir o sonho que José teve. E agora aqui, vejam vocês. E não ficou ninguém com ele, ao dar-se a conhecer José a seus irmãos. Então começou a chorar a grito, e ouviu os egípcios, e ouviu também a casa de Faraó. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante dele. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos agora. E eles se chegaram, e ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese
aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a preservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. Foram 7 anos de abundância que começaram quando José tinha 30 anos. E depois vieram os 7 anos de fome. E nesta ocasião já levavam 2 anos de fome, portanto, José já tinha 39 anos. Aos 39 anos, vejam vocês aqui, já para os 40, se revela aos seus irmãos. Diz, e ainda restam 5 anos, nos quais não haverá lavoura nem cega. Ou seja, não se podia nem arar, nem semear, nem colher, porque era tempo de fome sobre a terra. E Deus me enviou diante de vós para preservar a vossa posteridade sobre a terra e para dar-lhes vida por meio de grande livramento. Agora podemos ver como os irmãos de José se inclinaram diante dele quando tinham vindo comprar alimento, e agora vejam, José se revela a eles e agora percebem que esse príncipe que está no Egito é José, mesmo que tivesse um novo nome. Agora vejam vocês como José aqui representa a Cristo. Cristo é o que o povo hebreu vendeu. Pediu sua morte na cruz do Calvário e foi crucificado. Cristo foi vendido por Judas Iscariotes por umas peças de prata, como também o foi José. E agora vejam vocês que quando Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, se sentou à destra de Deus, no céu. Assim como José, quando saiu do cárcere, se sentou no trono do faraó lá, como segundo no trono do faraó. Recebeu o selo do faraó. E José governava sobre todo o Egito. Somente era maior que José o faraó, ninguém mais. E agora vejam vocês como Cristo se sentou no trono de Deus no céu, e foi dada autoridade, poder e domínio sobre toda a criação. E recebeu um nome novo quando subiu ao céu. Que recebeu um nome novo? Claro que sim. Vejam vocês em Apocalipse, capítulo 2 e versículo... Vamos ver aqui. Capítulo 3, versículo 12 nos diz, Cristo. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e nunca mais sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Algumas pessoas não sabem que Jesus Cristo tem um nome novo, mas aqui mesmo ele diz. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, nos falando da vinda do Senhor como a pedra, que o profeta Daniel viu no capítulo 2 do seu livro, quando interpretou o sonho de Nabucodonosor. Esta pedra não cortada por mãos que viu Nabucodonosor, e também havia o profeta Daniel, que é a segunda vinda de Cristo, vejam vocês. Aqui aparece esta pedra de novo, disse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e na pedra escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Agora, como aqui nos mostra uma pedrinha branca com um
nome novo, disse, ele lhe darei uma pedrinha branca, e na pedra escrito um nome novo. Esse é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam que aqui a pedrinha branca, que é a vinda de Cristo, em sua primeira vinda veio com o nome Jesus. E agora a vinda de Cristo para o último dia vem com um nome novo. Este é o nome novo do Senhor Jesus Cristo, o qual ele recebeu quando subiu ao céu. Assim como José recebeu um novo nome quando subiu ao trono e se tornou o príncipe governante de todo do Egito. E agora vejam vocês, Cristo recebeu um novo nome. Ele mesmo disse que tem um nome novo. E agora? Este nome novo está onde? Na pedrinha branca. Este é o nome eterno de Deus, e este é o nome da cidade do nosso Deus, da Nova Jerusalém, a qual tem um nome. Este nome que tem é o nome eterno de Deus. E este é o nome novo do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam vocês, se a segunda vinda era um mistério, quanto mais com um nome novo. Porque a pedrinha branca vem com um nome novo. E agora vejam vocês, isto é assim como quando se revelou José a seus irmãos, tinha um nome novo. E quando Cristo se revelar ao povo hebreu, ele terá um nome novo. A segunda vinda de Cristo terá um nome novo, e com este nome novo é que se revelará Jesus Cristo ao povo hebreu. E se cumprirá com o povo hebreu o que se cumpriu aqui com José, que vieram seus irmãos a ele, buscando alimento, e se prostraram diante dele. Assim também se prostrarão diante de Cristo o povo hebreu, buscando alimento espiritual para a alma. E isto é para o último dia. E agora, vejam vocês como estas coisas são representadas assim em forma simples. Encontramos que essas 11 estrelas que se prostrariam diante de José representam os 11 patriarcas. E para o tempo final são as tribos de Israel, com seus representantes, que se prostrarão diante da segunda vinda de Cristo e receberão a bênção de Cristo. Ele lhes falará com amor divino, se revelará a eles e os abençoará. E serão chamados e juntados 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. E para isso Cristo envia seu anjo com o selo do Deus vivo, em Apocalipse capítulo 7, para chamar e juntar 144.000 hebreus. Agora vejam como, no programa divino, temos os símbolos de estrelas, sol e lua. E temos estes símbolos sendo cumpridos na terra em seres humanos. Vejam como estas 11 estrelas representavam os 11 patriarcas irmãos de José. E o sol representava Jacó e a lua representava a mãe de Jacó. E agora vejam vocês como aqui no livro de Apocalipse são usados esses símbolos que eram usados também no Antigo Testamento. Para compreender estes símbolos do sol, lua, estrelas e assim por diante do livro de Apocalipse, temos que ter um entendimento destes símbolos sendo usados no Antigo Testamento. E agora, vejam que estrelas representam o quê? Homens de Deus aqui na terra.
E quando se fala de estrelas grandes como luzeiros e algo assim, luzes brilhantes e algo assim, são mensageiros de Deus. E aqui estas 7 estrelas que aparecem em Apocalipse capítulo 1, na destra do Filho do Homem, são os 7 anjos mensageiros das 7 etapas ou eras da igreja gentia. Estes 7 mensageiros são enviados por Cristo de era em era. O primeiro deles foi São Paulo. Ele foi a primeira estrela, o primeiro mensageiro, para a primeira era da igreja gentia, a qual se cumpriu na Ásia Menor. O segundo anjo mensageiro para a igreja do Senhor Jesus Cristo, representado na segunda estrela, foi Irineu. Recordem que no templo também tinham no lugar santo um castiçal ou candelabro com 7 lâmpadas. E estavam acesas estas lâmpadas, e estas lâmpadas acesas representam as 7 eras da igreja gentia, com os seus 7 anjos mensageiros, acesos com o fogo do Espírito de Deus. E vejam vocês como o fogo do Espírito de Deus estava iluminando em cada era por meio do mensageiro de cada era. E cada uma destas luzes sobre cada lâmpada, vejam vocês, é a estrela de cada era, o mensageiro de cada era. O segundo anjo mensageiro foi Irineu e foi colocado na França, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo foi de etapa em etapa, de era em era, manifestando-se, aparecendo cada etapa, cada era, e tendo seus escolhidos de cada era e seu mensageiro de cada era no território correspondente a cada era. A primeira era na Ásia Menor, a segunda na França, onde Irineu foi seu mensageiro, a terceira era foi na França e na Hungria, e seu mensageiro foi Martim. A quarta era, encontramos, que se cumpriu também na Europa, e seu mensageiro foi Colombo, se cumpriu em um território europeu. A quinta era também se cumpriu em um território europeu lá na Alemanha, seu mensageiro foi Lutero. A sexta era se cumpriu também em um território europeu lá na Inglaterra, e seu mensageiro foi João Wesley. E a sétima era se cumpriu em território norte-americano. O Espírito de Cristo voou da Europa, voou para a América do Norte, e cumpriu a sétima etapa ou era na América do Norte, e enviou seu 7º anjo mensageiro, sua 7ª estrela, para a América do Norte. Cada um desses mensageiros foram as estrelas de cada era. Na igreja do Senhor Jesus Cristo, que estava passando pelas 7 etapas ou eras, as quais correspondem ao tempo da noite. Porque a dispensação da graça com suas eras corresponde ao tempo da noite, porque corresponde ao tempo em que o reino dos gentios está governando sobre a terra. E isso representa noite para este planeta Terra. Mas no meio da noite houve 7 estrelas, uma em cada era. 7 mensageiros de Cristo, uma em cada era e em cada território, dando luz, a luz de Cristo, e nos trazendo a mensagem de Cristo em cada etapa. Cada mensageiro esteve em cada era da igreja do Senhor, ou seja, o mensageiro de cada era esteve em sua era, iluminando com a luz de Cristo no meio da igreja de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo deu luz na terra como a lua ilumina sobre a terra. Mas a lua tem diferentes etapas. Tem a etapa de lua cheia, mas também tem a etapa onde vai minguando até que desaparece. E agora, para o tempo final, encontramos que a lua desaparece, porque chega ao tempo
em que tem que desaparecer. E quando chega esse tempo, encontramos que se chega ao ciclo divino da madrugada, onde raia a alva, para a qual vem para a igreja do Senhor Jesus Cristo um novo amanhecer. Vem então já não um mensageiro das 7 etapas ou eras da igreja gentia, os quais foram os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. Em Apocalipse capítulo 1, nos diz Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do trono. Agora vamos ver esses 7 Espíritos que estão diante do trono. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 5 disse: E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Vejam, estas 7 lâmpadas são as 7 eras da igreja gentia com os 7 anjos mensageiros do Senhor Jesus Cristo. E vejam, estas 7 lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus. E em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, diz: E olhei e vi no meio do trono e dos 4 animais viventes, e no meio dos anciãos estava em pé um cordeiro como morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Agora vejam como esses 7 olhos que estão nos 7 chifres, que estão no cordeiro, esses 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. É o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo manifestado em cada um dos anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E por isso esses mensageiros, são as 7 estrelas que aparecem na destra de Cristo, e são também os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, porque o Espírito de Cristo neles estava percorrendo toda a terra, manifestado em carne humana em cada anjo mensageiro de cada era. E de onde vem todo esse simbolismo das 7 estrelas, os 7 anjos, os 7 Espíritos de Deus e assim por diante? Em Zacarias capítulo 3, versículo 9 diz: Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta única pedra há 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, disse Jeová dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. E em Zacarias capítulo 4, versículo 10 em diante disse: Porque os que menosprezaram o dia das pequenezas, das pequenas coisas, se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes 7 são os olhos de Jeová que percorrem toda a terra. Vem? Os olhos de Jeová que percorrem toda a terra são os 7 olhos que estão nos 7 chifres que o Cordeiro tem em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Esses são os 7 anjos mensageiros das 7 eras, onde estava o Espírito de Cristo manifestado. E podemos ver como esses 7 anjos mensageiros tiveram seus ministérios. O último desses 7 anjos mensageiros foi o reverendo William Branham, onde esteve o Espírito de Cristo manifestado. Quando se fala de 7 olhos, são 7 videntes, porque os videntes são, ou profetas de Deus, são representados em olhos, porque são videntes, veem visões e veem as coisas que Deus lhes mostra, porque são enviados para este propósito. E agora, depois desses 7 olhos e 7 estrelas,
que são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a Terra. Nessas 7 grandes manifestações do Espírito de Cristo durante esses 2000 anos que transcorreram, em 7 homens, 7 mensageiros de Cristo. O que mais temos no programa divino? Se acabaram as estrelas? As estrelas iluminam durante a noite. Mesmo que durante o dia estão lá em cima, mas não podemos ver. Exceto uma, que é a estrela da manhã, que mesmo quando já raia a alva e começa a amanhecer, e já amanhece, ainda se vê. E depois que transcorreram as 7 etapas ou eras da igreja gentia, e os ministérios dos 7 anjos mensageiros já terminaram, nós necessitamos um mensageiro de Cristo, um mensageiro de Deus, para que nos dê a luz da palavra divina e nos dê a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. E assim nos revele todo o seu programa correspondente a este tempo final. E as 7 estrelas das 7 eras já terminaram o seu trabalho. E já estamos na madrugada, onde está raiando a alva de um novo dia dispensacional e de um novo dia milenial. E Deus nos dará outra estrela. Se nos der outra estrela, seria o quê? Uma 8ª estrela. E agora vamos ver se temos a promessa de uma 8ª estrela. Disse Apocalipse capítulo 2, versículo 28, disse: E lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã não é nem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima, senão uma 8ª estrela. Porque esta é a estrela que se vê quando já está amanhecendo. Mesmo que tenha sido visto durante a noite, mas se vê durante a manhã, durante a madrugada. Quando você está vendo essa estrela, por aí mesmo você estará vendo que vai clareando e a luz do sol que vai saindo. Está raiando a alva quando você vê a estrela resplandecente da manhã manifestada. E a promessa é: ao que vencer, eu lhe darei a estrela da manhã. E agora vamos ver quem é a estrela da manhã. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quem é a estrela resplandecente da manhã? É nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a segunda vinda de Cristo manifestada no último dia, na madrugada. Quando a alva está raiando, a estrela da manhã está iluminando, dando-nos sua mensagem de que um novo dia está começando, está raiando e está começando um novo dia dispensacional para todos os filhos e filhas de Deus que estiverem presentes no último dia e vejam a estrela resplandecente da manhã nos iluminando o caminho em um novo dia dispensacional e nos dando testemunho de um novo dia dispensacional e um novo dia milenial começando. E nos abre o entendimento para poder compreender que estamos em um novo dia dispensacional. O novo dia da dispensação do reino está raiando. E o novo dia do 7º milênio também está raiando, está começando. E o que é o 7º milênio? Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, nos disse 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8,
e o Salmo 90 e versículo 3. E quando nos fala dos últimos dias, diante de Deus, para os seres humanos, são os últimos milênios. Quando nosso Senhor esteve pregando aqui na terra 2000 anos atrás, disse o apóstolo São Paulo em sua carta aos Hebreus, no capítulo 1 e versículo 1 ao 2, que já se estava vivendo nos últimos dias, disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, quando disse, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. Vejam, São Paulo disse que Deus falou por meio do seu Filho quando? Nos últimos dias. E já transcorreram 2000 anos aproximadamente, e nos disse que aqueles eram os últimos dias, porque os últimos dias são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio, e consequentemente começaram os últimos dias. Vem o mistério dos últimos dias? São os últimos milênios para os seres humanos, que são 5º, 6º e 7º milênio. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos onde? No 7º milênio, no último dia, diante de Deus. E estamos em um novo amanhecer de um novo dia milenial. Já está raiando a alva, amanhã de um novo dia milenial. E também de um novo dia dispensacional, do novo dia da dispensação do reino, onde Cristo estabelecerá seu reino neste planeta Terra. Tudo isso está prometido para o 7º milênio. Agora, em que ano do 7º milênio? Esperemos que se cumpra tudo. E então veremos em que ano começaria o glorioso reino milenial de Cristo, o qual começará depois da grande tribulação. Mas antes da grande tribulação, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus pela grande voz de trombeta, ou trombeta final, que é a voz de Cristo, a voz da 8ª estrela, manifestado no último dia, chamando e juntando todos os seus escolhidos. E depois os mortos em Cristo serão ressuscitados e nós, os que vivemos, seremos transformados. E depois estaremos aqui de 30 a 40 dias no corpo eterno, e depois iremos daqui à ceia das bodas do Cordeiro, com nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nos iremos em um corpo novo, porque com este corpo não podemos sair daqui para ir ao reino celestial. Porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, que não podemos continuar vivendo por toda a eternidade com este corpo mortal, corruptível e temporário. Necessitamos um novo corpo. E Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. Teremos um novo corpo como Ele prometeu. Todos seremos transformados e teremos um novo corpo e seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 49 ao 55, dá testemunho desta verdade divina. E será quando? A final trombeta, disse São Paulo, porque será tocada a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros e depois nós, os que vivemos, seremos transformados. Esta é a promessa para cada um dos filhos e filhas de Deus, os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Ou seja, que você não tem seu nome escrito no céu desde este ano, mas desde antes da fundação do mundo. Assim que vejam vocês o porquê Ele vem chamando e juntando todos os seus escolhidos, porque tem seus nomes escritos onde? No livro da vida do Cordeiro no céu,
Por isso Cristo disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as chamo por seu nome. Como as vai chamar por seu nome se não tem seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro? Pois claro que os tem. E por isso ele as chama por seu nome e elas vêm. E Cristo disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais também devo trazer, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. São João, capítulo 10, versículo 14 ao 16. E por meio de cada um desses anjos mensageiros que mencionamos, para as 7 etapas ou eras da igreja gentia, Cristo esteve chamando e juntando as suas ovelhas de era em era. E agora para o último dia, para a era da pedra angular, vejam vocês, para a era da pedra angular aqui em cima, onde se abre uma nova dispensação, e o território onde se cumpre esta era da pedra angular é a América Latina e o Caribe. Aí é onde Cristo estará manifestado, já não em um destes anjos mensageiros, mas que estará manifestado em seu anjo mensageiro, como a estrela resplandecente da manhã. Cristo, a estrela resplandecente da manhã, manifestado por meio do seu anjo mensageiro, na era da pedra angular, dispensação do reino, na América Latina e no Caribe. Em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial, onde está raiando a alva, onde se vê a estrela resplandecente da manhã, Jesus Cristo, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. Não disse Cristo: ao que vencer, eu lhe darei a estrela resplandecente da manhã? E qual é o vencedor para o último dia? É o anjo do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, através do seu anjo mensageiro, Cristo, a estrela resplandecente da manhã, se manifesta e resplandece e nos dá sua mensagem de um novo dia dispensacional e de um novo dia milenial. E nos ilumina o entendimento com sua luz para poder compreender que chegamos ao último dia, ao 7º milênio. E chegamos à 7ª dispensação, a dispensação do reino, para receber a luz de Cristo, a luz da estrela resplandecente da manhã, que é também o sol de justiça, nosso amado Senhor Jesus Cristo. É pelo mesmo lugar que se vê a estrela resplandecente da manhã e depois se vê o sol saindo e iluminando em um novo dia. Em um novo dia dispensacional, o 7º milênio e a dispensação do reino. É que Cristo nos ilumina o entendimento e a alma com sua palavra e nos revela todos os mistérios correspondentes ao 7º milênio e à dispensação do reino e nos enche do conhecimento do seu programa para assim vivermos no 7º milênio, ou seja, no último dia, e na dispensação do reino e recebermos as bênçãos de Cristo, sermos preparados para sermos transformados neste último dia e obtermos assim um novo corpo que Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. Porque assim como vocês receberam um novo corpo igual ao do Senhor Jesus Cristo, para ser a imagem e semelhança de Cristo, eu também receberei o meu. E todos estaremos com um novo corpo, com o corpo eterno, vivendo por toda a eternidade com nosso amado Senhor Jesus Cristo, como Rei e sacerdotes em seu glorioso reino milenial, e depois por toda a eternidade. Vem as grandes bênçãos que Jesus Cristo tem para cada um de vocês, no tempo final e para o tempo final, onde Ele estará manifestado como a estrela resplandecente da manhã por meio do seu anjo mensageiro. Vimos o mistério da 8ª estrela. Vejam vocês que quando o Filho do Homem tem as 7 estrelas em sua destra, nós, através da Escritura, vemos que tem 7 estrelas. Mas se você olha com atenção, você verá 7 estrelas, que são os 7 mensageiros, e você verá uma estrela a mais, a 8ª estrela. Porque a 8ª estrela é Cristo. A 8ª estrela é o Filho do Homem.
e a estrela maior tem em sua destra as outras 7 estrelas. Vimos o mistério da 8ª estrela. Este é o mistério da segunda vinda de Cristo. O mistério da vinda de Cristo, manifestado por meio do seu anjo mensageiro no último dia, como a estrela resplandecente da manhã, dando-nos sua luz, iluminando-nos o entendimento e a alma com sua palavra, e nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. Vimos o mistério destes símbolos celestiais de estrelas, de sol e de lua, e assim por diante. Quando Deus nos fala profeticamente com esses símbolos, nós temos que compreender que em alguém tem que se cumprir esses símbolos. Todos os filhos e filhas de Deus estão representados em estrelas. São filhos e filhas de Deus. E agora, Cristo é a estrela resplandecente da manhã e também é o sol de justiça. E Ele se manifesta nesse último dia, primeiro como a estrela resplandecente da manhã, por meio do seu anjo mensageiro, e nos ilumina o entendimento, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer neste último dia, neste 7º milênio. E nesta nova dispensação, a dispensação do reino, a qual se está abrindo neste tempo final. O mistério da 8ª estrela, que não aparece em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Vamos ver o mistério da 8ª estrela que não se vê em Apocalipse 1, 20. Mas se vê em Apocalipse 1, 28. E se vê em Apocalipse 22, 16. E vejam vocês, não se vê nas 7 eras da igreja gentia, mas se vê na era da pedra angular. Essa é a estrela que não se vê nas 7 eras, mas que se vê na era da pedra angular manifestada, essa estrela, através do seu anjo mensageiro, onde? Na América Latina e no Caribe. Este é o território para a manifestação da 8ª estrela, assim como o território para a manifestação da primeira estrela, que foi o Espírito Santo em São Paulo manifestado, e São Paulo foi a primeira estrela. Essa estrela se viu onde? Na Ásia Menor. A segunda se viu na Europa, lá na França. A terceira se viu na França e na Hungria. E assim por diante. Cada vez que se viu um desses mensageiros, se viu uma das 7 estrelas no território onde Deus o enviou. E quando apareceu o reverendo William Branham na América do Norte, se viu a 7ª estrela das 7 estrelas das 7 eras da igreja gentia. E depois, não se veriam mais estrelas? Sim, se veriam a maior. Se veria a estrela resplandecente da manhã no território latino-americano e caribenho. E isto é a manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo em seu anjo mensageiro, nos iluminando o entendimento e a alma com sua palavra e nos dando a conhecer assim todas estas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho de a 8ª estrela, que não se vê em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. E, portanto, não se vê nem na Ásia Menor, nem na Europa, nem na América do Norte. Porque se veria no último dia, na dispensação do reino, na era da pedra angular, aqui em cima, na era da pedra angular, em
no território onde se cumpriria a era da pedra angular. E qual é esse território? E quem são as pessoas que veriam essa estrela resplandecendo em um novo dia dispensacional? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe, onde se veria a oitava estrela. O mistério da oitava estrela. Este é o mistério da manifestação de Jesus Cristo no Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro. Ao ver Jesus Cristo manifestado em seu anjo mensageiro no último dia na América Latina e no Caribe, o que estaríamos vendo? A oitava estrela, que não se viu nas 7 eras da igreja gentia, porque não era para as 7 eras, mas para a era da pedra angular e dispensação do reino, e para o povo, e no meio do povo latino-americano e caribenho. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, a estrela resplandecente da manhã, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados e raptados neste último dia. Muito obrigado por vossa amável atenção e passem todos muito boa noite. Deixo conosco novamente o ministro, o reverendo aqui, encarregado para continuar e finalizar conforme já programado. E que Deus nos continue iluminando o caminho com a estrela resplandecente da manhã, nos iluminando o caminho da vida eterna. Muito obrigado.